Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a Daniele Castellani, sou psicóloga, psicoterapeuta e é uma honra ser convidada pelo canal Mais Psicólogos para conversar um pouquinho com vocês. Infelizmente, a gente vê que a compulsão, os tipos de compulsão, as expressões dessa compulsão, em alguns momentos ela é aceita pela sociedade, em outros momentos não. Então, algumas compulsões, alguns tipos de compulsões são estimulados pela sociedade quando a gente pega, por exemplo, a compulsão por compras, que a sociedade estimula que a gente compre o tempo todo, compulsivamente, se for possível para eles, melhor ainda. A compulsão por exercícios físicos, por ter ali um corpo que é taxado como belo ali na sociedade. E existem outras compulsões, que são a compulsão por álcool, bebida alcoólica, por drogas, por sexo, por higiene excessiva, que muita gente fala do toque. Essas são rejeitadas. Por que isso acontece? Se todas elas são expressões de um sofrimento psicológico, porque algumas são aceitas e outras não. Então, para começar, eu quero diferenciar a compulsão de um hábito, Então, a compulsão, na verdade, é um desejo gigantesco, um grande desejo de realizar alguma coisa, um determinado comportamento, uma determinada atividade, onde você não consegue negociar com esse desejo. Então, você tem esse desejo dentro de si e você precisa fazer aquilo, senão você se sente muito mal. Muita gente fala, mas e o hábito, Dani? Como que funciona o hábito? Porque o hábito também eu quero fazer recorrentes, de forma recorrente, aquilo todos os dias para que eu consiga atingir tal objetivo. O hábito, ele difere da compulsão, porque o hábito, ele é uma coisa que você escolhe fazer, você escolhe atuar, você quer fazer aquele hábito, ter aquele hábito. E se você não tem aquele hábito, então você faz segunda, terça, quarta, quinta, determinada coisa, na sexta você não fez, você tem ali um sofrimento psíquico, por não ter conseguido fazer aquilo que você tinha determinado, mas ele não é tão grande, tão impulsivo quanto a compulsão, quanto o comportamento compulsivo. Então a compulsão, como eu já disse, nada mais é do que um desejo muito grande de fazer determinada coisa, que você não consegue fugir daquilo. E aí, como é que a psicologia vê isso, Como que a gente olha para isso? A primeira coisa que eu sempre falo em consultório é que a gente tem que olhar a compulsão como uma coisa só, Então a gente vai entender que a compulsão, ela é a base de tudo. A gente tem expressões simbólicas dessa compulsão que a gente vai chamar de comportamento compulsivo, que pode se expressar de diversas formas, no jogo, na higiene em excesso, no sexo ou na pornografia, na comida, na bebida, nas drogas, no trabalho. Então essas são as expressões ali da base que é a compulsão. Então a psicologia, ela vai enxergar que o comportamento compulsivo, essa necessidade de fazer algo, é uma necessidade de preenchimento de um vazio interno. Muito bacana essa visão que a gente consegue chegar, porque em vez da gente ficar analisando, cada psicólogo trabalha de uma forma, a gente sabe disso, mas em vez da gente ficar analisando quantos copos de bebida aquela pessoa tomou naquele dia, quanto ela comeu, a gente precisa avaliar a causa, a gente precisa aprofundar e entender a base que é a compulsão, ou seja, o que falta dentro de você, que angústia, que ansiedade que você tem, que você precisa suprir com uma questão externa, com uma coisa externa a si. Sozinho você não consegue reduzir aquela ansiedade, aí você precisa de uma substância, ou de um jogo, ou de alguma coisa para que você consiga suprir aquilo que tem dentro de você. Então é muito legal a gente olhar para a base em vez de ficar olhando só a expressão para a gente conseguir solucionar aquilo. Então algumas pessoas têm maior resiliência para conseguir transformar e solucionar os problemas, outras pessoas precisam de questões externas. Quando a gente fala de questões externas é muito perigoso também, principalmente quando a gente vai para química. Eu não vou me atentar a isso agora, não é minha área de atuação, não tenho repertório quanto a isso, mas a gente sabe que a droga, o álcool, tem questões químicas que atingem de maneira bioquímica no corpo daquele indivíduo, daquela pessoa que tem esse comportamento compulsivo, e aí ela não consegue mesmo parar, ela se torna dependente daquilo, aquilo vira uma dependência, porque para que ela sinta um pouquinho de prazer dentro do caos da vida dela, ou do vazio existencial que ela tem, ela precisa daquela química, só que a química, ela atua de maneira muito forte ali dentro daquela pessoa, então ela se torna dependente também. Outra coisa que é interessante falar é que o comportamento compulsivo, ele pode ser feito várias vezes na vida, talvez todos nós já tenhamos esse comportamento em algum momento de ansiedade, de alguma mudança muito drástica na nossa vida, a gente recorre a alguma coisa que solucione momentaneamente aquele conflito, aquele momento que estamos passando. Contudo, ter comportamentos compulsivos não caracterizam uma compulsão. Não caracterizam, eles podem ser feitos de maneira isolada. É claro que a gente tem que observar, Então, quando você tem uma ansiedade, uma angústia, e você tem aquela necessidade de comprar, muitas pessoas precisam comprar alguma coisa, de fazer alguma coisa, de jogar,
tá? Você precisa ficar atento a isso, né? É um gatilho também. Por que você tem essa necessidade de preenchimento e ter uma consciência daquilo? Porque quando a gente tem consciência das coisas, a gente não cai na nossa própria armadilha, né? Então esse comportamento ele pode acontecer em diferentes momentos da vida e não caracterizam uma compulsão. Muita gente me pergunta, Dani, então a compulsão é um transtorno obsessivo compulsivo? O que é o transtorno obsessivo compulsivo? O que é o TOC, né? O famoso TOC. O transtorno obsessivo compulsivo é caracterizado como uma doença dentro do Código Internacional de Doenças, sim, né? É um transtorno muito grave, então a gente tem que desmistificar aquela fala que a gente faz com todo mundo de que fulano tem TOC, ciclano tem TOC, né? Então organizou muito a mesinha ali, tem TOC. Fechou a portinha ali, lavou a mão um pouco mais, agora nesse momento de pandemia ainda, né? Então lavou a mão um pouco mais, tem TOC. Não tem, né? Ele tem uma mania. O transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, é um transtorno muito grave, de muito sofrimento psíquico. Ou seja, vamos separar aqui as três palavrinhas. Transtorno, então a gente já sabe o que é, né? A gente tá falando de uma doença. Obsessivo, a gente tá falando de pensamentos obsessivos. Então uma pessoa que sofre de TOC, ela passa um dia inteiro, às 24 horas do dia, com pensamentos obsessivos a respeito de algo. O que pode passar na cabeça dela, por exemplo? Pode passar que se ela não fizer determinada coisa, algo vai acontecer com ela. Pode passar que ela é responsável por todos os caos do mundo, né? Que todas as coisas ruins que acontecerem, a responsabilidade na cabeça dela, a culpa é dela. Então ela tem pensamentos obsessivos de morte, de que as pessoas próximas a ela ou das pessoas que ela ama vai morrer, né? Ou vai acontecer alguma coisa de grave com aquela pessoa, com aquelas pessoas. Então aqueles pensamentos não cessam. Imagina a dificuldade, não é só uma mania que a sua amiga tem, que o seu colega de trabalho tem, não é só uma mania. É um pensamento obsessivo ali o tempo todo. E o que ele precisa fazer para suprir aquele pensamento obsessivo? Ele precisa de rituais. Então, para que tais coisas não aconteçam na vida dele e das pessoas que ele ama, ele precisa agir de maneira compulsiva nesses rituais. Então, ele tem esse comportamento compulsivo dentro desse transtorno, tá, pessoal? Vamos separar uma coisa da outra. Então, ele precisa lavar a mão 30 vezes, fechar a porta 36 vezes, ele precisa fazer conta o tempo todo, ele não pode pisar em algumas faixas da calçada porque ele acha que vai acontecer, ele adquire dentro dessas manias, né, ele pega dessas manias e ele faz com que aquilo se torne um ritual, que se ele não faz aquele ritual, alguma coisa muito grave vai acontecer. Entende a diferença de um comportamento compulsivo, né, que tem a base, né, que vem da base ali, que é a compulsão, que eu expliquei que é esse desejo ali muito grande de fazer alguma coisa, e o transtorno obsessivo compulsivo. Então eu peço encarecidamente que todos vocês pensem e reflitam antes de falar, né? A gente, talvez seja papel nosso também, né? Como profissional da área, falar um pouco mais sobre esse tipo de coisa, porque as pessoas reproduzem muito discursos como você tem TOC ou você é bipolar, e na verdade não é. Na verdade, isso é um transtorno muito mais grave do que você falar que uma pessoa muda de opinião na hora de escolher uma pizza numa pizzaria, né? A bipolaridade também é muito mais grave, e o transtorno obsessivo compulsivo também. Quis muito falar sobre o TOC aqui pra gente desmistificar mesmo e entender como que funciona cada coisa, né? Que cada coisa é uma coisa. Então a gente tem que pensar também, quando a gente tem esse comportamento compulsivo, a gente tem que reconhecer de onde que ele vem, qual que é a origem desse comportamento, desse desejo, qual que é a recorrência desse desejo, né? O que caracteriza uma compulsão mesmo, um transtorno compulsivo, né? A recorrência, quanto tempo, desde quando que é, você faz isso sempre, você tem essa dependência, né? E aí pensar nesses estímulos que a sociedade faz. Vamos falar de tudo como se, né, de todas essas expressões simbólicas dessa compulsão. Não vamos abafar o caso dos workaholics, por exemplo, né? Então, quando a gente fala compulsão por trabalho, muita gente acha bonito falar que é workaholic, mas uma pessoa que ela é workaholic de fato, ela tem um sofrimento psíquico também gigantesco. Workaholic não é legal, não é descolado, né? Você ser determinado ali, você ser caprichoso, e todas essas coisas são muito legais, né? Você ser engajado no seu trabalho. Agora, você ser workaholic é você ser compulsivo por trabalho, ou seja, tudo que tem relação com a compulsão tem sofrimento psíquico. Lembra que eu falei? O hábito você escolhe, a compulsão não. Se você tem uma compulsão, um desejo gigantesco por comer doce, você não consegue não comer aquele doce, porque vai causar muito sofrimento. O workaholic é a mesma coisa. Então, se você não vai trabalhar, se você não vai fazer sua atividade, você tem um sofrimento muito grande. Existem pessoas até que quando pegam férias ou se aposentam, caem num quadro depressivo, que está até uma
depressão, porque ela realmente se sente inútil, né? Ela não consegue ser ela mesma, ela não sabe nem quem ela é sem aquela questão do trabalho. Então, o workaholic não é legal. Comprar demais também, eu sei que a gente entra nas redes sociais, tem uma série de coisas pra gente comprar, tem vários estímulos de compras para nós também, mas a gente tem que avaliar aquilo para que aquilo não se torne também uma questão compulsiva na nossa vida, um comportamento compulsivo. Ou seja, toda vez que eu tô angustiada, eu vou comprar alguma coisa, como é que fica a minha vida financeira? Toda vez que eu tô angustiada, eu tenho que comer doce porque aquilo me dá prazer, eu tenho que beber álcool, né? Eu tenho que beber alguma coisa, eu tenho que assistir vídeos de pornografia, que muitas pessoas têm compulsão também pela pornografia, que também é algo que é estimulado desde muito cedo, principalmente no sexo masculino, né? Então tem gente que tem também para ter aquele prazer imediato, né, estimulado também a fazer exercícios físicos de maneira errônea, né, mais do que o seu corpo pode aguentar, para você viver ali e ter o corpo de acordo com o que a sociedade diz que é belo, que é bonito. Então, como assim? Como que a gente pode atuar contra isso, né? Ficar um pouco mais alerta, abrir o nosso olhinho, olhar para aquilo e ver que tudo aquilo é sofrimento psíquico, que não é bonito. E aí, quando a gente fala de tratamento, como que é o tratamento para pessoas que sofrem de compulsão, né? Então, como eu já disse, se você tem algum sintoma, um comportamento compulsivo, avalia, olha pra ele, pensa no que aquele comportamento quer dizer. Para de olhar tanto o símbolo da coisa, né? O externo. Olha para o que você está sentindo. Então, eu tô com muita vontade de fazer X coisa. O que eu tô sentindo? Como que eu posso remediar isso? Como que eu posso ter o autocuidado? Né? Como que isso pode fazer parte do meu autoconhecimento? Tomar consciência daquilo para eu melhorar. Mas se você tem uma compulsão, um transtorno compulsivo, aí você precisa de uma ajuda profissional, né? Então, você precisa de uma autoanálise, você precisa de uma análise pessoal com outro profissional, de uma psicoterapia para você entender quais são os cenários onde você se sente mais angustiado, quais são os cenários onde você se sente mais ansioso, né? E aí você entender como que você faz para atuar naquilo, né? Então a psicoterapia ajuda muito nisso. Quais são os cenários onde eu me sinto pior, né? Como que eu posso mudar isso em mim? Como que eu posso ter uma autorresponsabilidade, ter uma postura diante daquele problema que me deixa ansioso, que me deixa angustiado? Como que eu posso preencher esse meu vazio existencial, essa falta de sentido de vida, esse sentimento de inutilidade na vida? É através do doce, da comida, do álcool? Não, não é, né? Tem até uma questão junguiana, eu uso muito a abordagem de Carl Gustav Jung, e Jung, ele era um psiquiatra, né, e um psicoterapeuta suíço, e ele trouxe numa carta, para quem acho que todo mundo conhece, os Alcoólicos Anônimos, e aí ele foi conversar com um dos cofundadores do Alcoólicos Anônimos a respeito de um paciente que ele atendeu um tempo atrás, na época, e aí ele trouxe nessa carta, ele fez uma grande sacada, que ele falou muito da etimologia da palavra do álcool, né, que em árabe quer dizer espírito come corpo. É muito interessante. E aí nessa devolutiva, quem quiser pode me pedir que eu posso passar essa carta, mas no Google também tem a carta do Jung, respondendo a carta do Bill Wilson, se eu não me engano, e ele fala, né, sobre a necessidade de preenchimento de espírito para os alcoólatras, para as pessoas que sofrem de alcoolismo, de dependência do álcool. É muito, muito interessante, né, essa sacada que ele faz. Hoje pra gente já é muito comum, já faz muito sentido, mas pra época você conseguir identificar que essa necessidade de preenchimento através do álcool, isso ele fez a partir da etimologia da palavra, olha que interessante, é uma necessidade de preenchimento de espírito, é muito interessante. A gente pode colocar isso nos jogos também, né? Seja nos jogos de videogame, as crianças muitas vezes já têm comportamentos compulsíveis desde muito jovens, nas questões alimentares, né? De compulsão alimentar, de maneira geral, compulsão por doces, tudo isso a gente pode olhar como se fosse essa questão do álcool também, né? Que o Jung falou, essa necessidade de preenchimento. Então é aí que a gente precisa atuar, a gente precisa mudar os hábitos também. Então dentro do tratamento a gente tem essa questão de mudança de estilo de vida e de hábito, né? Mas principalmente essa análise do que está acontecendo, por que você tem essa necessidade de preencher alguma coisa compulsivamente, né? Que a gente está falando da compulsão. Medicamento depende muito do caso, né? Então quando a gente tem um caso grave de ansiedade, porque a compulsão ela pode ser resultado de algumas questões emocionais também, né? Então uma pessoa que ela tem um transtorno de ansiedade, um ataque, transtorno de ansiedade generalizado, alguma coisa do tipo, pode ser que ela tenha comportamentos compulsivos. Caso seja
seja isso, né, ou seja algo próximo a isso, você precisa de um médico, né, essa pessoa ou você precisa de um médico especialista, um médico psiquiatra, um bom médico de preferência, para que ele te escute, né, ouça com muita atenção, com muito carinho, com muito acolhimento, entenda o que está se passando na sua vida e te indique o melhor medicamento, tá? Então não é sair por aí tomando medicamento à torta e à direita, porque não, isso não vai solucionar, talvez até piore o seu caso. Então precisa de um médico especialista para entender o que está passando e fazer esse tratamento junto com a pessoa que sofre de compulsão, ok? Então eu espero que tenha ficado claro essa questão muito forte, que todos nós já tivemos em algum momento da vida, mas que algumas pessoas sofrem mais disso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Espero que todos vocês consigam ter cada vez mais consciência a respeito de si, a respeito dos seus corpos, né, dos seus desejos, e consiga canalizar esses desejos da melhor forma possível, sendo responsável por esses desejos e não refém deles, ok? Muito obrigada!